Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez o nosso programa está entrando no ar aqui pela TV, depois ele converge para as mídias digitais, ele vai para o YouTube, Facebook, Instagram e também para os tocadores de podcast Spotify, Google e Apple. Estamos trazendo hoje uma pessoa muito importante do meio político. Estou falando da deputada estadual Célia Jordão, natural de Angra dos Reis, advogada, mãe, servidora pública concursada, em seu segundo mandato na Alerj, integrante da mesa diretora como membro da Comissão de Constituição e Justiça e fundadora da Comissão da Indústria Naval, Offshore, Petróleo e Gás. Célia é uma das maiores defensoras da economia do mar, com 13 leis e projetos aprovados, incluindo o recém-sancionado Programa de Desenvolvimento das Cidades Litorâneas e a Política Estadual da Promoção da Cultura Oceânica. Também atua fortemente na formação técnica de jovens, no turismo sustentável e na defesa da inclusão social e do meio ambiente. Bom, minha gente, eu estou falando da deputada estadual Célia Jordão, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, deputada? Prazer, Silvio, estar aqui com você. Sabe, deputada, nesse bate-papo. É isso aí. Deputada, a senhora basicamente nasceu em Angra dos Reis e conhece de perto os desafios e oportunidades da região. Como essa origem molda a sua atuação parlamentar? Bom, Silvio, primeiramente dizer que é um prazer imenso estar aqui com você, conversando sobre um tema que para mim é extremamente apaixonante e também falando aí com aqueles que acompanham o seu trabalho, sempre trazendo boas informações. É como você falou, eu sou nascida em Angra dos Reis. Angra dos Reis é uma cidade litorânea, né, que fica justamente numa das regiões mais bonitas do nosso estado do Rio de Janeiro, que é a Costa Verde. E lá são desempenhadas, né, desenvolvidas diversas atividades econômicas voltadas e vocacionadas para o mar, né? Temos lá o turismo náutico, nós temos o estaleiro, hoje Citrium Brasfels, nós temos marinas, nós temos a pesca, a maricultura, a algicultura, dentre tantas outras atividades que vêm do nosso mar. Então, eu não poderia deixar de atuar com toda certeza nessa área e eu sou muito apaixonada por aquilo que nós denominamos economia do mar. Você sabe que quando eu vou em Angra dos Reis, eu fico assim, em um estado maravilhoso, porque Angra dos Reis é tão bonito, né? Você pega aquele barquinho, uma lanchazinha e vai para as ilhas, visitar as ilhas, comer um peixinho, aquelas coisas todas, é sensacional. Tem uns amigos meus que vão sempre lá, que é o Dr. Edmilson Migovski, que tem uma lancha bonita, o Álvaro da Camera, que depois também vai para lá, muito pra lá. Quer dizer, todo mundo do Rio de Janeiro vai para Angra. Eu não entendo por isso, porque é muito bonito. Mais bonito que a cidade maravilhosa? Olha, eu sou suspeita, né? Eu não posso falar, eu sou muito suspeita. Minha cidade é linda, eu sempre digo que a gente não se cansa de admirar tanta beleza, não é? É aquela mata que encontra com o mar, aquele mar transparente. Então a gente se encanta a cada dia, né, por Angra dos Reis. Para de fazer propaganda, que senão eu vou mudar para lá, então, deputada. É bem-vindo, super bem-vindo. Bom, eu vou botar de cara uma pergunta do meu amigo Wagner Victor, um engenheiro sensacional, já foi secretário estadual de educação, né? De educação também, e foi de energia também. Foi de energia. Então vamos à pergunta dele para a senhora. Olá, Silvio Barbosa, muito bom saber que você está entrevistando a minha amiga, a deputada Célia Jordão, com essa Célia de longa data, desde que começou o seu primeiro mandato como parlamentar. Eu estava como diretor-geral da Alerj, conheço o competente marido dela, que foi prefeito, deputado federal, meu amigo Fernando Jordão, e é um município de onde ela tem atuação, que tem uma vocação natural para a indústria de construção naval. Queria saber como é que ela vê o potencial e as perspectivas da retomada da indústria naval aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, onde ela atua e tem uma ação muito grande ali na Baía de Ilha Grande. Eu sei que ela tem um trabalho muito interessante em relação a isso e vejo que ela certamente é uma das parlamentares mais dedicadas no tema. E quais são as perspectivas que ela tem em relação ao setor
da indústria de construção e reparo naval, tá bom? Grande abraço e parabéns aí pelo programa de estar entrevistando essa craque que é Célia Jordão. Bom, primeiramente deixar aqui, né, um registro do grande carinho que eu tenho por essa figura, né, do nosso estado do Rio de Janeiro, que é o Wagner Victor, que é um engenheiro de carreira da Petrobras. Quando eu ingressei, formado pela UFRJ? É, inteligentíssimo. É, demais. E quando eu ingressei no meu primeiro mandato na Assembleia Legislativa, o Wagner Victor, ele era o diretor administrativo da Assembleia Legislativa. Num dado momento, em 2021, logo no princípio do ano, em fevereiro, nós fizemos, né, o presidente, então presidente da Assembleia, André Siciliano, junto com outros parlamentares, fizemos uma reunião com o presidente da Petrobras da ocasião, que era o Castelo Branco. E dentre as apresentações, né, que se deram nessa reunião, eu percebi que naquele momento a Petrobras, apesar de todos os investimentos ali falados na sua apresentação, faltava um quesito. A questão, não é, da sua responsabilidade social com a nossa população. E o estado do Rio de Janeiro é o estado do Rio que tem o maior número de estaleiros de todo o Brasil. Daqui são extraídos, não é, 90% do petróleo que se consome no país. Então, ali naquele momento, e lá na minha cidade, como eu mencionei a você, Silvio, também aqueles que te acompanham certamente sabem, tem um estaleiro, né, que constrói plataformas. Verome, né? É o antigo Verome, hoje Citrium Brasfels, né, que é do grupo Keppel FELS, né, de Singapura. Então, essa indústria naval, ela já foi muito pujante em todo o Brasil. E naquele momento, então, conversando com o presidente, né, naquela ocasião, o deputado André Siciliano, falei, presidente, eu queria muito fazer um trabalho a respeito da indústria naval do nosso estado do Rio de Janeiro, mas na tentativa de novamente contribuir através desse trabalho para alavancar essa indústria que já gerou tantos empregos no nosso estado. E assim, não é, eu criei a Comissão Especial da Indústria Naval Offshore Petróleo e Gás, presidindo então essa comissão que vem, né, sendo renovada ao longo dos anos. E com esse trabalho, na ocasião também fazia parte da assessoria fiscal da Assembleia Legislativa a doutora Magda Chambriard, hoje presidente da Petrobras, que muito contribuiu com os trabalhos desta comissão. Naquela ocasião também muito contribuiu com os trabalhos desta comissão que eu presidi, não posso deixar de fazer esse registro, o Sérgio Bassi, que hoje é também presidente da Transpetro, e todos nós comungávamos deste mesmo desejo, de ver o estado do Rio de Janeiro novamente sendo, né, um grande protagonista na questão da construção naval. E através dos trabalhos que eu desenvolvi nessa comissão, nasceram diversos projetos de leis, hoje, inclusive, já transformados em lei. Desde 21, não é, o governador Cláudio Castro sancionou o projeto de lei que estabeleceu aqui no Rio de Janeiro a política estadual da economia do mar. Portanto, nós nos tornamos aqui o estado do Rio de Janeiro o primeiro estado brasileiro a instituir, enquanto política pública, a economia do mar, e lá são elencadas mais de 30 atividades econômicas, né, oriundas desta política pública, né, da economia do mar. Seguida a sanção, o governador criou uma superintendência da economia do mar e a Comissão Estadual pelo Desenvolvimento da Economia do Mar, e eu tenho assento nessa comissão representando a Assembleia Legislativa desde então, desde 2021. E 2023, ele então recria a Secretaria de Energia junto com a Economia do Mar. Hoje, nós temos então no nosso estado do Rio de Janeiro uma Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar, trabalhando muito, né, pelo setor destas atividades todas econômicas, né? A indústria naval, a manutenção naval, a questão do descomissionamento, desmantelamento, a reciclagem naval, a nossa pesca, o turismo, a segurança. Então, são
N atividades que são elencadas, e muitas das vezes as pessoas falam, mas a economia do mar, ela afeta também os municípios que não são litorâneos ou costeiros? Ela também contribui com a economia desses municípios, porque ela forma uma cadeia produtiva. E dentro dessa cadeia produtiva, são vários elos formados que também refletem em indústrias, em comércios que não estão sediados propriamente nas cidades litorâneas. Eu dou exemplo lá da CSN, que está em Volta Redonda e que fornece as chapas de aço para a construção naval. Então, quando a gente, assim como as indústrias de nave e peças, né, dentre outros serviços, enfim, insumos, né, que contribuem para essas atividades principais. Então, quando a gente fortalece a economia do mar, e hoje o mundo inteiro fala em economia azul, e aqui a gente chama de economia do mar, porque quando fala economia azul, aí, Silvio, você me perguntaria, poxa, mas deputada, economia azul, do que se trata? Não é? O céu é azul, né? O mar que é azul e tem mar que é verde, né? Então a gente fala logo direto, né, para que a pessoa possa se apropriar da importância daquilo que a gente está falando, que é a economia do mar. Então, seguida disso, nós aprovamos também uma lei estadual que fala sobre essa questão do desmantelamento, do descomissionamento e reciclagem de navios, embarcações, plataformas, né? Toda aquela questão de subsídio, né? E isso é também para alavancar esse setor naval, né? Então a gente pensa muito nessa lógica. Quando eu lembro no início dos meus trabalhos, em 2021, eu dou o exemplo do nosso estaleiro lá em Angra, que ele não tinha sequer 1.000 funcionários. Hoje ele tem 7.241 funcionários, né, já anunciando... Basicamente da região, as pessoas que trabalham... Grande maioria da região, da cidade, mas também reflete ali nas cidades vizinhas. Deputada, eu fiquei sabendo que a violência da cidade do Rio de Janeiro está indo para lá, para aquela região. Como é que a senhora vê essa situação com relação especificamente à violência chegando nessas regiões? Olha, lamentavelmente, essa questão da segurança é um ponto crítico, né, e de muita preocupação para todos. Eu acho que o governador ele vem investindo cada vez mais nessa parte da segurança, né, com a aquisição de novas viaturas, com chamamento de novos soldados para a tropa, novos oficiais, né, na tentativa também, né, de somar força, né, a essa questão do combate à violência do nosso estado do Rio de Janeiro. O que está faltando, deputada? Olha, eu acho que também, quando a gente fala da segurança, a gente não pode deixar de abordar essa questão do tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas, hoje, a milícia, uma hora eles se associam, mas a gente pensa muito na sociedade. O tráfico de drogas, ele é um comércio de uma substância ilícita. E o comércio, ele funciona na oferta e na procura. Essa é a regra mercantil. Então, enquanto houver quem compre, haverá quem venda. É essa a reflexão que eu acho que a gente tem que passar para a sociedade. E com relação à saúde, deputada, como é que a senhora vê o município de Angra dos Reis, por exemplo? Nós avançamos muito. Quando você fala assim na questão, por exemplo, da segurança, em 2017, não é, Angra dos Reis estava tomada pelo tráfico. Vários bairros você não conseguia entrar sequer. Então houve um esforço muito grande da gestão municipal. Naquela ocasião, né, o prefeito Fernando Jordão, ele entrou com ação firme, ação forte, contribuindo inclusive com o Estado, adquirindo viaturas novas, colocando prédios públicos à disposição para a instalação de novos comandos, UPPs. Isso trouxe uma tranquilidade novamente para a população. Então, bairros que antes não se podia entrar, hoje já se entra com tranquilidade, garantindo para o morador desses bairros
graças a Deus, o seu direito de ir e vir, que antes eles tinham perdido por completo em 2016. Eu estou falando aqui, minha gente, com a deputada Célia Jordão, deputada estadual. Nós vamos aos comerciais, daqui a pouco ela vai dizer para a gente o que é a Lei 4.273, né, aprovada recentemente. Daqui a pouco. Vamos lá. Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma promoção Que Delícia. Dessa vez na Confeitaria Colombo. É um café duplo para você e para o seu amor. Você vai curtir torradas Petrópolis, croissant, mini baguete, bolo, queijinhos, presunto. Você vai escolher tomar café, um chocolate ou um chá. Manteiguinhas, geleias, pasta de queijo, biscoitinhos, 2 sucos de laranjas gostosos e ainda mais uma salada de fruta para terminar. É isso aí, esse café duplo é para você e para o seu amor. Nós vamos sortear dentre as pessoas que entrarem nas nossas redes sociais, se inscreverem e curtirem. Eu quero participar da promoção Que Delícia na Confeitaria Colombo. É só isso que você tem que colocar, que você estará concorrendo no final do mês. São 2 casais que irão se deliciar com essas maravilhas da Confeitaria Colombo. É só se inscrever nas redes digitais do nosso programa. Eu quero participar dessa promoção Que Delícia, tá bom? Aguardo você, hein? Se inscreva, vamos lá, vamos! Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra, o melhor peixe do Rio. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez o nosso programa PubliRio Online está fazendo uma promoção magnífica. Você vai curtir dessa vez o trenzinho do Corcovado e o Cristo Redentor. Pois é, a nossa promoção vai sortear todo final de mês 4 pares de ingresso para você participar da nossa promoção e concorrer a esses ingressos. É simples, você vai se inscrever no YouTube e no Instagram e participar dessa promoção magnífica. Você vai ganhar um par de ingressos para levar quem você quiser. Você vai passar na via mais antiga do Brasil, seguindo até o Cristo Redentor. Chegando lá, você vai ver uma das 7 maravilhas do mundo, que é o Cristo Redentor. E de lá você vai ver a cidade maravilhosa, toda linda, maravilhosa, exuberante. A promoção é Rio Cartão Postal do Brasil. Vamos dar 4 pares de ingresso todo final de mês. Participe, se inscreva no nosso YouTube ou no Instagram. Eu aguardo a sua inscrição. Valeu? Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Bom, minha gente, voltamos aqui com a deputada estadual Célia Jordão. Deputada, no bloco anterior eu falei na verdade lei, mas ainda não é lei, é um projeto de lei 4.273, foi aprovado recentemente, voltado ao desenvolvimento sustentável das cidades litorâneas. Eu queria que a senhora falasse sobre esse projeto para a gente, deputada. A senhora que é boa de papo. Adoro conversar. Se deixar, a gente vai ficar aqui há muito tempo. Né? Adoro. Então... Eu faço muito isso com a deputada Benedita também. Ela chega aqui, ela diz, Silvio, hoje eu fui à feira, não sei o quê. Mas deputada, a senhora vai à feira? Eu vou à feira, chego lá, o pessoal fica dizendo, deputado, isso tá caro, isso tá caro. É assim, tá? A senhora vai à feira? Vou à feira, vou ao supermercado. Né? Eu acho que deputada... a gente tem assim mais esta função, né? Eu acho que toda mulher que trabalha, ela exerce assim, né, inúmeras funções. Ela é mãe, ela é dona de casa, ela é trabalhadora. Então a gente não é diferente de ninguém, né? Então, no exercício da nossa função, a gente ainda tem que estar dividindo também com essas tarefas, né? Mas uma pessoa pública não é complicado, não? E estar na rua assim? Não, eu não acho nada complicado, até porque eu adoro estar perto das pessoas. A gente... Para desempenhar, inclusive, melhor o seu mandato, você precisa ouvir as pessoas, foi isso que a você Benedita precisa estar perto das pessoas. Essa escuta é fundamental e contribui muito com o nosso trabalho, né? Porque você não faz para si,
Você está ali para fazer pelos outros. Mesmo porque você é funcionária do povo, né? Exato. Então, assim, como você tratar de problema das pessoas se você não ouvir as pessoas? Verdade. Então, esse contato ele é fundamental. E isso se dá no nosso dia a dia, na farmácia, sabe, no mercado, na feira, é onde a gente estiver. Esse bate-papo tem que rolar. Agora me fala do projeto de lei 4.273/24, voltado ao desenvolvimento sustentável das cidades litorâneas. Olha, quando a gente pensa nesse projeto, a gente pensa justamente no viés da implementação de inovação, de tecnologia, de startups. Né? A minha cidade, por exemplo, ela foi a primeira cidade brasileira a ter um parque tecnológico do mar. E ali é uma incubadora de startups voltadas, né, justamente para o desenvolvimento dessas tecnologias e inovação, né, para essas atividades. E, inclusive, recentemente, uma startup, né, que é formada por mulheres foi convidada para participar, né, de uma premiação na Rússia pelo trabalho que elas desempenham de pesquisa, né, dentro dessa questão da utilização, né, do plantio de algas. E aí ela desenvolveu, né, pesquisas sobre produtos e isso foi premiado, né, inclusive numa feira internacional que aconteceu na Rússia. Então, a gente quer justamente reconhecer o valor de trabalhos, não é, que são voltados para o reconhecimento, não é, da importância dos nossos recursos marinhos, do nosso ecossistema marinho, né, incentivar atividades que também valorizem a sustentabilidade, né? Por quê? Porque não basta explorar, você tem que cuidar. Antes de explorar, você tem que cuidar para que você possa, né, ter uma perenidade dessas atividades, que você possa garantir o futuro, né, das novas gerações que vão nos suceder. Então, esse projeto de lei, ele é muito voltado justamente para que essas cidades se desenvolvam também alinhadas com o que promove os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Dessa década 2030, que é a década dos oceanos. Agora veja, deputada, a nossa cidade, o Rio de Janeiro, ela na verdade, o turismo da cidade do Rio é uma das coisas mais importantes. No lugar que a senhora está sentada, estava sentado o secretário de obras do estado do Rio de Janeiro, o Uruan Andrade, e também até quero convidar aqui presente a participação do secretário de turismo, parece que é Tutuca é o nome dele, né? Sim. Secretário de turismo. Então, o Rio de Janeiro basicamente, ele vive muito do turismo, mas poderia ter muito mais turistas do que tem. A senhora é vice-presidente da comissão, né? De turismo. De turismo. O que a senhora acha que a gente poderia fazer para incentivar mais o turismo na cidade do Rio de Janeiro? E não só na cidade do Rio, mas Angra, Paraty e outros lugares mais lindos que a gente tem aqui. Eu acho que o estado do Rio de Janeiro ele é um estado ímpar, né? Nós temos as cidades litorâneas e as cidades não litorâneas, cada uma com a sua característica, Verdade. Cada uma mais linda que a outra. Verdade. Então nós temos rios, cachoeiras, tem o turismo religioso, montanha, mar, ecoturismo. Nós somos um estado privilegiado. Né? E para você tratar disso, a gente já falou aí um pouco da segurança, para melhorar essa imagem, né, do Rio de Janeiro, e vem sendo tratado, né, pelo governador com esses investimentos novos que vem fazendo. Né? A gente tem que também tratar da nossa malha viária, porque a questão da mobilidade urbana, ela é fundamental. Né? A infraestrutura de todas as cidades, mas aí a gente fala de rede hoteleira, não é? De bares, de restaurantes, porque hoje as pessoas também são levadas aos lugares pensando no turismo gastronômico, por exemplo. Então, são uma série de ações, né, que deve ser conduzida de uma maneira regionalizada, o turismo regionalizado, porque você se organizando por região,
você vai tratar, por exemplo, quem fica em Angra também quer visitar Paraty, quer conhecer Mangaratiba, quer também visitar, né, os sítios turísticos de Itaguaí, de Rio Claro, que é próximo de nós. Então, quando você estabelece também, né, um turismo regionalizado, você incentiva a permanência da pessoa, ela conhece, né, todos esses municípios, visita e deixa em cada um deles também, né, divisas que, aliás, o turismo, né, ele precisa ser fomentado para poder gerar emprego e arrecadação para o Estado. Então, a tecnologia, porque a questão hoje de internet, ela é fundamental, então a gente precisa melhorar também essa questão, né, da internet, dos sinais de internet nas nossas estradas, nas nossas localidades mesmo, porque às vezes você vai se hospedar num determinado local, não tem sinal de celular, né, aí tem que ter rede de Wi-Fi. Então, são vários investimentos, né, que muitas das vezes também parte pelo fomento do próprio Estado como o grande organizador, incentivador e apoiador também dos municípios, porque hoje os municípios também passam por dificuldades financeiras. E quando passa por dificuldade financeira, ele vai priorizar aquilo que dói mais à sua população, que é a saúde, né? Que é a questão da educação, né? Que é a questão mesmo, né, da qualidade ali de vida, né, da população, no que diz respeito à urbanização, à habitação, seu serviço público. Então, a gente precisa, né, enquanto Estado, também ser o grande incentivador e apoiador, né, até mesmo financeiramente, aos municípios de menor potencial financeiro, né, para isso. A senhora está no segundo mandato aí como deputada do Estado do Rio de Janeiro inteiro, né, basicamente. A senhora tem que olhar por todo o Estado, as leis. O que está faltando? Porque a gente estava falando ainda há pouco, até com o vereador Leniel Borel, que nós temos leis demais, mas essas leis não são cumpridas efetivamente. O que a senhora acha que está faltando para melhorar a cidade, não só do Carioca, mas do povo fluminense, de um modo geral? Eu acho que não é questão não é que leis demais, né? Eu acho que nós temos um arcabouço legal, porque a lei ela é construída, né? Aquilo que a gente vinha. Que não é cumprida, né? São leis, várias leis que não são cumpridas efetivamente. Pois é, mas efetivamente quem não as cumpre, né? Aí você tem que dar exatamente o exemplo. Às vezes o próprio cidadão às vezes não cumpre, alguns órgãos não cumprem, né? Porque você cria leis para atender a uma necessidade, né, da população, né? Então, nessa escuta que se tem da população é que você elabora as leis para atender, né, um vazio regulatório, né? Então, você pode buscar o auxílio de alguns órgãos como o Ministério Público, como a Defensoria Pública, para poder ajudar no cumprimento destas leis, né, que não estão sendo observadas. Então, para isso, a gente tem também aí o Poder Judiciário, né, para poder fazer a justiça, né? Então, porque ele falou, basicamente a gente está num problema sério aqui no Rio de Janeiro, você deve estar vendo aí, você está sempre aqui na Assembleia, problema de segurança, a PM descumpre não sei o quê, invade um lugar, aí o STF diz que não pode invadir assim, não pode entrar dessa forma, e a população fica entre o mar e a areia. Como é que fica essa situação? A gente pode chegar aqui e falar, não, mas não é cumprida. Eu fui, por exemplo, para Londres, eu tive um exemplo lá, o cara falou na BBC, que eu estava entrevistando, ele falou, Silvio, aqui no Reino Unido, basicamente, tudo que é feito aqui, se você entra na cidade, primeiro que para entrar na cidade você tem que pagar um pedágio. Aí entra na cidade, você paga o pedágio, chega lá, tem que estacionar e paga o que efetivamente tem que pagar. Se você não paga, você recebe um comunicado na sua casa, que você entrou e não pagou. Se você não pagar, eles mandam um outro comunicado dizendo que você tem que pagar. Se você não pagar, você vai preso. Quer dizer, aí as pessoas pagam efetivamente. Você acha que está faltando apertar o cerco para as pessoas cumprirem as leis que têm que ser cumpridas?
Normalmente quando a gente observa esses países lá fora, né, fala, nossa, como a população de lá é tão educada, né? Mas tem eles observam, né, a lei, eles cumprem a lei. Mas aí, é o que você está falando, dói no bolso, cumpre a lei, né? Isso aí. Então, em algumas situações, talvez coubesse realmente um pouco mais de rigor nessa questão, né? Olha, você é obrigado a fazer tal coisa, senão você vai ser punido monetariamente. Então, lá fora, né, fora do Brasil, é muito dentro dessa linha, né? A educação é porque vem a doer no bolso, né? Nosso país também é novinho, né? Nosso país tem 500 e poucos anos. Né? Pô, a Inglaterra tem milhões de anos. São então coisas talvez diferentes. Já amadureceram em relação a isso. Mas você acha que a gente isso. vai chegar nesse nível? Eu acho que a gente pode, né, chegar nesse nível, sim. Eu acho que parte muito da consciência, né, da própria sociedade, porque para você viver em harmonia, você tem que respeitar o direito do outro, né? E isso tem que ser uma coisa que é trabalhada primeiro dentro de casa, né, Silvio? Eu acho que educação começa dentro da nossa casa, né? A educação que vem da escola é uma educação pedagógica para te formar, né, um cidadão capaz de exercer, né, mais adiante na sua fase adulta, uma profissão, que você tenha sucesso, que você, né, se desenvolva, mas a educação do respeito, ela, de casa. primeiro lugar, como diz minha avó. Primeiro lugar, parte de dentro de casa. Mas as escolas também têm feito, né, um trabalho muito grande dentro disso, né, porque a criança também, quando ela vai para a escola, ela aprende a se socializar, a dividir, a partilhar, a conviver, né, com o sucesso e também com as frustrações. Eu acho que parte disso também a escola contribui muito, porque às vezes quando você está na sua casa, você convive com a sua família, com seu irmão, né, e aí é diferente a relação. Quando você vai para a escola, você já aprende, né, a lidar com as suas próprias frustrações, porque nem tudo é como a gente quer, né? Então, a vida vai nos ensinando, vai nos moldando também, né? Mas eu acho que a gente tem tudo para avançar. O Brasil é um país maravilhoso, apesar de todos esses problemas. Né? Se não fosse esse país fantástico e com esse povo, né, brasileiro, como é maravilhoso também, eu acho que a realidade seria outra. Né, seria de fato um campo de guerra, né, porque o brasileiro consegue passar por problemas, passar por desafios e ainda assim fazer graça, né, daquilo que ele sofre no dia a dia, né, aqueles problemas todos, os desafios que a gente vê. Até rir dos problemas, né, basicamente, né? É rir dos problemas. Então esse é o brasileiro. Então esse é o fantástico, né, do povo brasileiro. É conseguir lidar de uma maneira engraçada, né? Lidar, né, com graça dos seus próprios problemas. Isso torna a vida mais leve. Muito mais leve. A gente passa pelos problemas, né, sem sentir tanto. Tranquilo. Assim. Deputada, eu quero agradecer a sua presença aqui. Nós já passamos um programa inteiro, basicamente, com a senhora, né? Quero agradecer a presença da senhora. Quero até fazer o convite ao seu marido também, que ele venha aqui para a gente bater um papo, ver como é que foi lá. Ele vai concorrer a alguma coisa ano que vem? Fala. Fernando, vem. Ano que vem ele vem. Vem como pode dizer o que federal, é? Ele vem federal. Então manda ele vir aqui, por favor. Tá bom, deputado? Tá bom, Quero Silvio, te dar as flores aqui muito. Da Camélia e dar um abraço no senhor. Olha só, isso aqui é para a senhora. Nossa flor, é o nosso presente, nosso mimo aqui do programa. Lindas, amei. Muito obrigado, tudo de bom. Obrigada. Que a senhora continue lutando pela população do nosso estado lá na Alerj. Obrigada, Silvia. E deixar aqui um grande abraço para o público, né, que te assiste sempre, com toda a atenção, porque a gente tem trabalhado muito, especialmente pelo desenvolvimento social, econômico e a formação dos nossos jovens, né, pensando aí num futuro melhor para o nosso estado do Rio de Janeiro. O seu contato qual é, por favor? A rede social que a senhora pode encontrar? É deputada Célia Jordão, no meu Instagram e da mesma forma no Facebook. Muito obrigado, deputada. Obrigada, Silvia. Obrigado.